Graça e paz, amados. Me chamo Bruno Teixeira, congrego no Centro Evangelístico Internacional aqui em Caraí, tá? Nessa localidade aqui. E você desde já está convidado para participar de uma das nossas programações. Se lhe faltava um convite, feito está. Sinta-se convidado, ou então numa comunidade de fé mais próxima de sua casa, dependendo de onde você estiver assistindo e ouvindo. Perfeito? Então vamos lá. A proposta do nosso devocional de hoje se encontra no texto base em Lucas, capítulo 22, versículo 42, cujo tema é a obediência até a cruz. E o texto vai dizer assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, quando a gente fala, a proposta temática é obediência até a cruz, esse termo até, ele compreende um tempo, ele compreende algumas consequências, ele compreende estágios. Dentro dessa perspectiva, eu gostaria de compartilhar com você a obediência exigente e transformadora. Eu quero desde já falá-los e depois explicá-los para ficar de uma forma mais organizada. Submissão que nos alinha com Deus e o fruto da obediência. Dentro da obediência exigente e transformadora, todos nós que temos acesso ao cristianismo, à proposta de Jesus na cruz, nós entendemos que Jesus foi crucificado. Essa oralização de Jesus ser crucificado, ela é muito comum. Comum em que sentido, Bruno? A gente já ouviu falar tanto dessa narrativa, dessa história, que chega um dado momento que de tanta gente ouvir, a gente se torna até indiferente a essa narrativa. Mas olha só, ela compreende o sofrimento de Jesus. Esse sofrimento foi tão alarmante, tão excruciante, que Jesus ele vai transpirar gotas grandes de sangue. Então a gente está falando de um sofrimento extremo sofrido por Jesus. Então o que acontece? É a obediência exigente e transformadora. Exigente. Já falamos de excruciante. A renúncia de Jesus, de sua vontade, em detrimento da vontade soberana do Senhor. É isso que está em questão. Jesus ele não deixa de dizer a sua vontade, o que ele sentia naquele momento, tão vital para Jesus, que na verdade estava abrindo mão de sua vitalidade enquanto homem, de sua vida. Então ele chega e expõe: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Mas, contudo, sobretudo, em contrapartida, seja feita a tua vontade. Então a obediência, quando ela é exigente, ela gera uma transformação imediata. Que sentido ela é transformadora? Ora, é muito autoexplicativo esse versículo. Jesus ele expõe a sua vontade, mas ele coloca a vontade do Senhor de forma soberana. Então, só no entendimento que se tem que a nossa vontade ela é ínfima, ela é irrisória, ela é totalmente dispensável, isso é muito fácil de falar, mas quando a gente vai viver, eu quero abrir mão dessa minha vontade, eu gosto tanto de fazer alguma coisa específica, e às vezes essas coisas vão ser muito boas, mas isso vai ser de fato o que o Senhor quer para você? Fica aí uma reflexão. Submissão que nos alinha com Deus. A gente fala muito de... Tem um termo que muita gente procura uma resposta sobre o avivamento. Quero que entrelaçar esse termo, avivamento. Como que é possível viver o avivamento? Em que condição é possível esse avivamento? O avivamento ele vem em detrimento ao esvaziamento do
nosso próprio eu. Alinhamento tende a vir com nivelamento das vontades do Senhor à minha. O que se tem comunicado hoje aqui, quero abrir um parênteses dentro dessa pauta, é que tem se comunicado Jesus, tem se comunicado uma igreja personalité. Ela se adapta às modelagens e aos perfis daqueles que estão querendo adentrar. Então está tendo uma adequação. Aqui, ó, essa comunidade se adequa para você vir e se encaixar aqui perfeitamente. Alinhamento não é isso não, filho. Alinhamento não vem com a proposta do reino do Senhor se enquadrar a nossa modelagem, a nossa forma de pensar, achar. Olha só que pretensão da nossa parte. Evangelho, ele compreende renúncia, abdicação e falar assim, muito além de falar, Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho esse sonho, eu tenho esse sonho. Eu quero apresentar todos eles aos seus pés. É o que de fato o Senhor quer para a minha vida. Eu tinha um testemunho esses dias de que um jovem abriu mão de sua carreira, no basquete, um exímio jogador, porque ele entendeu que caminhar com Jesus nesse momento, se dedicar ao estudo, se dedicar a estar presente em atividades específicas para ele nesse tempo, é o melhor ambiente que ele possa estar. Ele tomou uma decisão. Um jovem, um adolescente. Enfim, poderíamos aqui falar de muitas outras pessoas, dos seus testemunhos, né, que abrem mão dos seus sonhos. Mas esse é quentinho. Eu ouvi há 3 dias atrás. Então vamos lá. Submissão que nos alinha com Deus é colocar aos pés de Jesus, é nos alinharmos com as vontades do Senhor. E a gente viu Jesus fazendo isso. Quando ele coloca a vontade dele de forma totalmente passável, ultrapassada, ó, fala, Senhor, eu assim quero, eu assim desejo, mas não é a minha vontade. Nossa, o quanto a gente aprende com Jesus. Jesus é o modelo perfeito. Jesus é a resposta de todos os apontamentos que vêm do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento daquelas promessas que Deus tinha feito, que Deus fez. Pense, preste bastante atenção nisso. Então Jesus é a revelação máxima, e está na revelação máxima de Jesus, em Jesus, a demonstração exemplar de obediência. E aí no terceiro tópico, ele fala assim, o fruto da obediência. O que provocou essa obediência de Jesus? Tem uma das narrativas que Paulo vai dizer que Jesus ele exercitou o ministério da reconciliação, que se entende por isso. Quando Jesus ele cumpre cabalmente, de forma em obediência plena e vital, ele reconcilia a humanidade com o Pai. Então, às vezes a gente sempre coloca em pauta, eu tenho determinados planejamentos, não estou dizendo aqui que a gente não deve sonhar, que a gente não deve planejar, que a gente não deve desejar, muito pelo contrário, isso tudo é muito bom. Subentende-se que nós nos amamos, estamos projetando, estamos procurando organizar a nossa vida, a nossa carreira, os nossos projetos. Isso tudo é muito bom. Eu não estou aqui banalizando nada disso, mas estou fazendo uma ressalva. Temos colocado todas essas propostas, todas essas intenções, todos esses planejamentos, sonhos aos pés do Senhor. Eles são condizentes com a vontade do Senhor. Eu sei que esse devocional é muito conflitante. Ele vem em colisão mesmo. É uma colisão. Mas se o Evangelho não me provocar, eu tenho que me preocupar que Evangelho é esse que eu tenho tido acesso, que eu tenho ouvido, que eu tenho vivido.
e que eu tenho obedecido, ou que eu tenho confrontado e rejeitado. Então fica aqui algumas reflexões para a nossa vida. E afirmo categoricamente, vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Eu gosto muito de um versículo, quero reproduzi-lo para a gente estar concluindo. Aquele que quer vir após mim, Jesus fala, negue-se todos os dias a sua cruz e siga-me. Siga-me. Não há seguimento sem renúncia. Não há seguimento sem obediência até a cruz. Uma das formas da obediência ser manifesta em nossas vidas, no reino do Senhor, é a cruz que Ele nos propôs de todos os dias andarmos com ela. Implica rendição cabal ao nosso Senhor. Tem-se dito muito o evangelho das facilidades. O evangelho do... Nossa. Quando eu ouço tantas, perdoe o termo, asneiras, eu lembro de Jesus, a trajetória de Jesus. E aí fica para sua reflexão, para nossa reflexão. É esse evangelho que eu tenho ouvido, essa obediência que Jesus nos orientou e que Ele mesmo viveu. É essa obediência que eu tenho tido contato. É essa obediência que está batendo no meu coração, latente sobre as minhas veias. Essas reflexões ficam para nós nesse dia. Eu gostaria de propor isso a você que ouve, que tem tido contatos devocionais daqui, do Centro Evangelístico em especial, e outros que você julgar também estão coesos, coerentes, condizentes com a palavra. Esteja compartilhando com as pessoas que você entenda e que o Senhor te direcione de que estão precisando. Tá bom? Deus abençoe.